sou a Bia e hoje eu vou contar pra vocês como é que surgiu a Casa Criativa. A costura ela entrou na minha vida e na verdade na vida da minha família através da minha avó. A minha avó sempre costurou, assim, desde que eu me conheço por gente, que eu tenho lembrança, eu vejo a minha avó costurando. Eu passava férias na casa da minha avó, eu sou aqui de Campinas, interior de São Paulo, e a minha avó morava numa cidade próxima daqui, que chama Cosmópolis. E quando eu tirava férias, né, quando chegava o período de férias, eu passava uns dias lá com ela. E eram dias divertidíssimos, assim. Não só porque a minha avó deixava a gente fazer tudo, porque vó sempre deixa a gente fazer tudo, né? Mas quando eu chegava lá, a minha avó tinha um quartinho, um dos quartos da casa, na verdade, né? Era o quarto de costura dela. Minha avó, nessa época, ela fazia chinelinho, esses chinelinhos de tecido de quarto. E aí ela vendia ali na vizinhança e o meu avô saía pra vender esses chinelinhos. Meu avô já era aposentado, ela também já era, então era só uma rendinha extra ali pra ela. E ele saía pra vender, então ela tinha um quartinho de costura. E eu lembro como se fosse agora, eu entrava naquele quartinho e eu ficava horas lá dentro fuçando em cada caixa, porque era abarrotado de coisa, então eu fuçava em tudo. E aí a minha avó foi me ensinando a costurar, ela me deixava mexer na máquina, a máquina dela na época era aquela Singer pretinha, antiga, e era aquela de pedal ainda, então ela me deixava ali brincar com o pedal. E aí foi, na verdade, meu primeiro contato com uma máquina foi naquela situação. Passado alguns anos, o meu avô veio a falecer. E aí, para ela ficar mais próxima da família, a gente trouxe ela aqui para Campinas. Ela veio morar aqui para ficar mais próxima da minha mãe, que a gente mora aqui. E aí, o meu pai, nesse meio tempo, também já havia se aposentado. E o meu pai, ele é aposentado, mas nunca deixou de trabalhar. E aí, um cara ofereceu para ele umas caixas eram retalhos de edredom. Era uma fábrica, porque essa fábrica ainda existe em Americana, que é uma cidade aqui próxima também. Eles tinham retalhos de edredom. Meu pai comprou uma caixa e trouxe. Quando chegou com essa caixa, minha avó ficou maluca. Pegou os retalhos lá do edredom, emendou tudo e fez um edredom grandão, né? E foi fazendo, e aí começou a vender ali na vizinhança e tal. O meu pai começou a ter mais contato com o pessoal de tecido, né, de fábrica de tecido, e começou a trazer caixa de retalho também. Começou uma produção, né, de, N itens de casa, toalha de mesa, colcha, cortina, eles faziam de tudo. E eu sempre ali no meio, sempre querendo fuçar em alguma coisa. Só fazendo um parênteses aqui, a minha mãe, durante minha vida toda, ela sempre me obrigou a fazer curso. Eu era zoada, inclusive na adolescência, porque as meninas adolescentes, né, as meninas faziam outras coisas e eu ia fazer curso de pintura country, sabe? Tipo assim, e as meninas me zoavam muito, falavam que onde já se viu você ficar fazendo isso e tal. Então assim, eu sempre tive gosto pelas artes manuais aí, sempre tive jeito e eu gostava muito também. E aí voltando nessa parte dos retalhos que meu pai trazia, o que aconteceu foi que minha mãe abriu uma lojinha pequena na garagem de casa e começou ali a criar uma clientela, né? E a gente vendia bastante. Então era uma renda extra ali pra casa, eu tava sempre ali no meio, querendo ou não, vendia, atendia, ajudava a cortar, tava sempre ali no meio. Passado um tempo, a minha mãe resolveu abrir uma loja de fato, alugou uma casa, ela tinha uma sócia e tava indo muito bem, mas enfim, sociedade, elas se acabam e a sociedade dela acabou e aí ela voltou com a loja lá pra casa. As clientes vieram atrás dela, a lojinha era lá na sala da casa da minha mãe, era um lugar grande e passou a ser um lugar pequeno, mas mesmo assim as clientes continuavam a comprar dela. O que aconteceu foi que depois de uns anos aquilo foi ficando muito apertado, né?
E aí a minha avó morava, já estava aqui em Campinas e morava num apartamento no centro da cidade. E surgiu a oportunidade de comprar uma casa aqui no bairro. E venderam um apartamento da minha avó, juntaram mais um dinheiro da família ali e compramos a casa. Essa casa era uma casa grande, numa rua boa aqui do bairro. E aí a gente resolveu abrir a loja nessa casa. Então a minha avó morava nessa casa e na parte da frente era a loja. A loja era bem grande. Na época a gente não tinha só tecido de artesanato. Tinha tecido de roupa, tinha tecido de tapeçaria, tinha muita coisa mesmo. Se você foi cliente lá da loja, você vai lembrar como era, tinha muita coisa. E aí de lá a gente produzia tudo. Então quando foi pra lá, eu acho que eu já tinha uns 18, 19 anos mais ou menos. E aí eu costurava de fato. Costurava na máquina da minha avó ou da minha mãe nessa época. Minha mãe já tinha uma industrial nessa época e a minha avó tinha uma doméstica. Então, às vezes eu entrava lá no meio e costurava na doméstica da minha mãe. Da minha avó, desculpa. E aí fazia boneca, costurava uma coisinha ou outra e eu gostava muito daquilo. Além de atender cliente, né? Fazia venda e tal. A minha avó era muito ativa, sempre foi muito ativa. Ela fazia boneca, minha avó fazia boneca grande, assim, tipo, boneca do tamanho de criança mesmo, sabe? Ela adorava fazer as bonecas. Eu lembro, ela produzia boneca e botava vestido e tal, não sei o quê. E sempre que chegava um cliente na loja, ela catava a boneca e vinha mostrar que uma boneca tava bonita e tal. Essa boneca dela a gente vendeu muito, muito mesmo. A gente vendeu a roda essas bonecas que ela fazia. E além disso, minha avó sempre foi uma crocheteira de primeira. A minha avó, você tava conversando com ela, ela tava assim, fazendo crochê, nem olhava o ponto, não olhava quantas carreiras tinha feito, eu achava aquilo impressionante. Tentei aprender, não consegui, enfim. Agora eu tô tentando de novo, vamos ver se vai dar certo, né? A gente ficou lá na loja, com a loja durante uns 8, 9 anos, mais ou menos, por aí. Há 6 anos atrás, a minha avó veio a falecer. Faleceu fazendo aquilo que ela gostava, que era o crochêzinho dela. Infelizmente ela não tá mais aqui pra contar as coisas. Aliás, tá, eu tenho certeza que ela tá. A gente às vezes fala sobre isso aqui. E aí a gente, enfim, motivos familiares, vendemos a casa, fechamos a loja. E cada um foi fazer aquilo que gostava ou que precisava, né? A minha mãe foi estudar de novo, o meu pai fazia as coisas dele, eu fui fazer faculdade de novo. Enfim, mas aquilo, a costura, nunca deixou de ser aquilo que eu mais gostava de fazer, nunca. Nos 6 anos que a gente ficou sem ter uma loja, ficou sem produzir, aquilo nunca deixou de ser aquilo que eu mais gostava de fazer. Sempre foi o que eu mais gostei de fazer, costurar. E aí eu fui trabalhar fora, trabalhei em outras empresas e nos últimos 3 anos, acho que 3 anos e meio mais ou menos, eu trabalhei numa empresa em Campinas, uma empresa muito boa. Infelizmente, as empresas grandes também passam por crises. E aí, várias pessoas foram mandadas embora e uma delas fui eu. Pois bem, fiquei desempregada. E aí a gente fica no seguro-desemprego ali, matando um tempo. E eu sem saber o que fazer, porque nada do que tinha no mercado me agradava, não só do trabalho em si, mas como no sentido de remuneração. Eu não conseguia mais achar um emprego para ganhar aquilo que eu ganhava. Então, muitas vezes eu ia acabar pagando para trabalhar e não compensava. O que aconteceu foi que o meu excelentíssimo marido e a minha mãe, a gente conversou, vamos abrir a loja de novo, vamos, a ideia foi dele.
vamos abrir a loja, e eu reticente porque é um investimento, é dinheiro e a gente não sabe, né, se vai dar certo, se não vai dar. Conversei com os meus pais, eles super apoiaram a ideia e a gente começou a procurar um lugar. Eu morava em outro bairro aqui da cidade. A gente achou uma casa, que é uma casa hoje que é onde é a loja, onde fica a Casa Criativa. Esse espaço, eu tenho a loja e a gente mora aqui também, então eu vivo a loja 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então todos os dias eu passo pela loja, não tem jeito. A loja fica num bairro bem legal aqui da cidade e todos os nossos sonhos estão aqui dentro. Tudo que eu sonhei de possibilidade para ter uma loja tá aqui dentro agora. Se um dia você tiver a oportunidade de vir aqui visitar a gente, por sinal, viu? Então, tudo tá aqui dentro. Os tecidos, as coisas que eu gosto de fazer, de costurar. Inclusive, agora eu tô tendo a oportunidade de dar aula. Lá na outra loja, eu cheguei a dar aula. Mas aqui eu tô conseguindo fazer isso com mais frequência, porque eu tenho espaço para isso. Eu tenho equipamento para isso e tem sido muito importante. Eu acho que quando a gente dá aula e a gente ensina as coisas para as pessoas, é muito gratificante. A gente tem feito isso aqui na loja física, o que é bem legal, porque eu gosto muito de ter o contato com a pessoa, sabe? Gosto muito. Mas a gente tem conseguido alcançar mais pessoas através do nosso canal do YouTube, que tá crescendo dia a dia, a gente trabalha bastante para isso. E a loja surgiu dessa vontade de voltar àquilo que era antigamente, aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu acordava feliz todo dia para fazer. Apesar das dificuldades de iniciar uma loja, a gente sabe como é difícil, com certeza, com toda certeza, eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu trabalhava para outras pessoas. Não só por poder fazer aquilo que eu quero, criar, enfim, mas a flexibilidade de horário. Eu sei que se eu precisar fazer alguma coisa, eu precisar sair, qualquer coisa desse tipo eu posso fazer, eu não preciso dar satisfação pra ninguém hoje. Então, empreender é difícil, no começo eu acredito. Empreender é difícil, mas é muito gratificante. A cada novo cliente que entra aqui na loja e fala que a loja tá legal, e fala que a loja tá bonita, e fala que gosta do atendimento, pra mim é uma satisfação que eu não tenho nem palavras que, assim, pra traduzir o que eu sinto, sabe? Então, tudo tá aqui, tudo que eu sonhei tá aqui dentro. Então, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, pela trajetória, de tudo que a gente passou pra poder chegar aqui hoje. Eu tenho certeza que se lá atrás não tivesse a minha avó que tivesse costurado e ensinado e insistido, talvez hoje não tivesse nada disso. Então, tudo isso aqui eu sei que tem o dedo dela. Mesmo ela não estando aqui, tem o dedo dela aqui. E o que eu posso deixar de... Desculpa. O que eu posso deixar de mensagem pra vocês é que você não desista daquilo que você não passa. Eu sei que essa frase é muito clichêzona, todo mundo fala. Mas não deixa aquele sonho que você pensa naquilo todos os dias. Não deixe isso passar. Se você pensa nisso todos os dias, é porque você tem que fazer isso. Não deixe seu sonho morrer. Corre atrás, porque você vai conseguir chegar lá. Por tudo que aconteceu,
N coisas familiares, financeiras, enfim. Tudo isso me levou ao que tá acontecendo aqui hoje. Eu quis muito isso, muito. Eu quis muito poder viver daquilo que eu gosto de fazer. E por mais que tenha aqueles dias que sejam difíceis, porque não é todo dia que é uma super felicidade, tem os dias difíceis, mas vale a pena. Cada dia vale a pena. Então eu contei aqui pra vocês agora um pouco da história da Casa Criativa, que é nova, mas já tem muita história lá por trás. Hoje quem toca a loja sou eu, meu marido e os meus pais, que me ajudam muito aqui. Eu espero que um dia você tenha a oportunidade de vir aqui conhecer a gente, de tomar um cafezinho, de conhecer o que a gente tem para oferecer aqui na loja. Então é isso, um beijo e um abraço para vocês.